Salve, segundo ano! Como vocês estão, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física, professor Leanderson, Colégio Dominique Ubatuba. Espero que estejam todos bem. Pessoal, para encerrar o capítulo 11, né, da apostila número 6, do volume 6, nós vamos falar sobre dilatação térmica dos líquidos. Nós falamos sobre dilatação térmica dos sólidos, dos três tipos, né? Linear, superficial e volumétrica, né? Onde você tem comprimento, alteração de comprimento, alteração de área e alteração de volume, respectivamente. Agora nós vamos falar, né, bem, todo líquido, ou qualquer substância, né, seja ela líquida, gasosa ou sólida, quando submetida a uma alteração, a uma variação de temperatura, né, se aumenta a temperatura, as partículas, as moléculas que formam a substância passam a se agitar mais, ocupam mais espaço, consequentemente acabam se dilatando. Quando reduz a temperatura, elas passam a se agitar menos, ocupam menos espaço e acabam contraindo. Beleza? Isso também vale para os líquidos. Observe a seguinte situação, uma situação cotidiana, né? Para você ver como os líquidos eles também se dilatam. Bem, situação cotidiana, acho que muita gente já deve ter passado por isso. Aqui está uma pessoa que está fervendo leite, né? Observe o que vai acontecer quando o leite fica durante um tempo submetida a um aquecimento. Deixa eu ver. Olha só o que vai acontecer. Está submetido ao aquecimento. O leite ele se expande, né, e acaba derramando. Eu, pelo menos, muitas vezes já passei por isso. Né? Às vezes você está esquentando leite, você vira as costas e de repente você vai ver o leite já... no momento que ele ferve, ele acaba se expandindo e acaba derramando. Por que que isso acontece, gente? Pelo seguinte, tá? Pelo seguinte, o líquido, por natureza, tá? Ele ocupa maior volume do que o sólido. Né? Já por natureza, já. Se você pegar um cubo de gelo, ele vai ocupar aquele espaço, aquele volume fixo, tá? Quando você derrete o gelo, ele passa a ocupar 3 dimensões. Né? Assim, o sólido você pode aproximar, né, para uma chapa ou para uma barra. No caso dos líquidos, eles obrigatoriamente ocupam um volume. Não tem como eu conter um líquido em uma ou duas dimensões. Então não existe dilatação linear e dilatação superficial de líquidos. É sempre volumétrica. Então, o primeiro ponto, gente, que a gente tem que ver é que a dilatação dos líquidos sempre será volumétrica, tá? Então, vou colocar essa observação aqui que é importante. Então, quando a gente fala de dilatação de líquidos, ela sempre será volumétrica. Beleza? Então, se ela é volumétrica, ela obedece à seguinte relação, né? Que variação de volume do líquido é igual ao volume inicial que o líquido ocupa, vezes o gama do líquido, vezes a variação de temperatura. Beleza? Então, dilatação de líquido sempre será dilatação volumétrica. Beleza? Então, isso a gente não pode esquecer, tá? Por que o leite derrama, tá? Porque como a dilatação do líquido é muito superior à dilatação dos sólidos, né? Porque como eu falei, como o líquido ele já tem as moléculas mais espalhadas, né? Pelo fato das ligações químicas, né? Que se você for pegar, por exemplo, o gelo sólido e a água líquida, né? O gelo e a água no estado líquido, né? No estado sólido, o gelo estão todas as moléculas de água, de H2O, todas alinhadas, bonitinhas, com menor grau de agitação, então fica mais compacta. Então, acaba ocupando menos volume. Quando você pega a água no estado líquido, as moléculas já ficam mais espalhadas, mais dispersas, ocupando mais espaço. Consequentemente, ocupando um volume maior. Né? Então, como eles já ocupam um espaço maior ao líquido, quando você submete o líquido ao aquecimento, eles passam a agitar muito mais do que um sólido. No caso do nosso exemplo que eu passei no começo do leite, você tem o recipiente, que é sólido, né, o recipiente de alumínio, né, ele se dilata pouco, muito pouco, né, é uma dilatação que você nem consegue enxergar, né, a dilatação do recipiente de alumínio.
E no caso do líquido, como o recipiente não se dilata a mesma coisa do líquido, como a dilatação do líquido é muito superior que a dilatação do recipiente que o contém, né? O líquido acaba subindo, se expandindo. Acaba subindo, acaba derramando. Beleza? Então a dilatação do líquido é muito superior do que a dilatação de um sólido, sempre. Beleza? E como nós calculamos a dilatação de um líquido? Antes, né, só prestar atenção nesse desenho, né? Quando nós temos um líquido dentro do recipiente sendo submetido a um aquecimento, né? Você tem a variação de volume do recipiente, né? Que você tem um volume inicial do recipiente. Ele vai variar muito pouco o volume do recipiente, porque trata-se de um sólido. E a variação do líquido ele é muito superior, que a gente chama a variação do que a gente enxerga, né? Por exemplo, leite derramando é uma variação de volume que a gente enxerga. A gente chama de variação do volume aparente, que é o que a gente enxerga. Beleza? Então, quando a gente fala de variação de volume de um líquido, tá? A gente sempre coloca a variação do volume aparente, que é o que a gente enxerga, mais a variação de volume do recipiente. Esse a gente não enxerga, tá? Que ocorre numa escala microscópica. Beleza? Então, essa variação de volume que a gente enxerga, que é o leite derramando no caso, é a variação de volume, ou então, melhor, na variação de volume, também conhecido como dilatação aparente do líquido. Dilatação aparente de um líquido. Beleza? Então, para a gente calcular a dilatação aparente de um líquido, né? Conforme eu falei para vocês, né? A variação de volume de um líquido é a variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente, beleza? Só que nós vimos em aulas anteriores, né, que a variação de volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, tá? Então, quem que seria a minha variação de volume do líquido, né? Então, colocando aqui do lado, então a minha variação de volume do líquido, minha dilatação volumétrica do líquido, é igual ao volume inicial do líquido vezes o meu gama do líquido, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Perfeito? Quem que é o meu volume aparente? O meu volume aparente, que é o que a gente enxerga, é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. E a variação e a dilatação volumétrica do recipiente, minha dilatação volumétrica do recipiente é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, que é um sólido, né? Que pode ser vidro, pode ser alumínio, enfim, né? Vezes a variação de temperatura, que é a mesma tanto para o líquido quanto para o recipiente, tá? Então, substituindo cada item aqui eu vou chamar de equação 2, aqui eu vou chamar de equação 2, 3 e 4. E aqui seria a equação 1, tá? Então, se eu substituir cada item aqui pelas equações 2, 3 e 4, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter variação de volume do líquido é o V0 vezes o gama do líquido, que ele não pode ser que gama é igual a 3 vezes o alfa, né? Isso a gente não pode esquecer, mas como a gente está falando de líquidos, tá?
normalmente vai ser dado o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, né? Possivelmente ele já vai ser, ele será fornecido, né? Porque dificilmente você vai utilizar o alfa, né? O alfa seria do sólido, né? Aí eu estou falando que eu estou fazendo do estado líquido na temperatura ambiente. Tá? Então vai ser muito difícil ocorrer essa situação. Então quando a gente fala do líquido, o gama que será fornecido será diretamente o gama do líquido. Tá? Então substituindo aqui, então V0 vezes gama de L vezes ΔT, que é a variação de volume do líquido, é igual variação do volume aparente, tá? Vai ser igual a V0 vezes o gama aparente vezes variação de temperatura, mais variação de volume, né, dilatação volumétrica do recipiente. Então vai ser V0 vezes o gama do R vezes ΔT. Tá? O gama do recipiente, aí sim, pessoal, aí pode ser que ele dê o alfa, né, que é o coeficiente de dilatação linear, né, pode ser vidro, pode ser porcelana, pode ser ferro, pode ser... Ele dá o alfa e depois você pode converter pelo gama, né? Então você multiplica, para você obter o gama, você multiplica o alfa por 3. Tá? Então, pessoal, o que ocorre? Melhorando matematicamente essa equação aqui, tá? Então vai ser igual V0 vezes ΔT vezes gama de L é igual, colocando V0 e ΔT em evidência. Então vai dar V0 vezes ΔT, que multiplica gama aparente mais gama do recipiente. Tá? Simplificando, então eu vou obter que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é igual a dilatação volumétrica aparente mais coeficiente de dilatação do recipiente. Ou seja, para obter o coeficiente de dilatação aparente, eu pego o coeficiente do líquido e subtraio do coeficiente de dilatação do recipiente. É aquilo que a gente enxerga. É a dilatação que a gente enxerga, no caso é o leite derramando. Beleza? Então, seria, pessoal, a diferença da dilatação, assim, a grosso modo, seria a diferença de dilatação do líquido, que é bem maior, em relação à dilatação do recipiente. Beleza? Agora já falo do comportamento dos líquidos, né? Como os líquidos se comportam quando aquecidos? Normalmente, tá? Quando você esquenta uma substância, tá? Ela passa a ocupar mais espaço, né? Porque se você pega o gelo e você derrete, o estado líquido, a água líquida, passa a ocupar maior espaço em relação à água do estado sólido, no caso o gelo. Quando você derrete, quando você evapora a água, então, ou seja, você está passando do estado líquido para o gasoso, o gás ele passa a ocupar maior volume, mais espaço em relação ao líquido. Então, resumindo, quanto maior a temperatura, maior o volume ocupado pela substância. Certo? Só que algumas substâncias, como a água, por exemplo tem um comportamento diferente. Como assim? Essa aqui é a situação normal, como eu falei. Quanto maior a temperatura, maior é o volume ocupado. Só que a água ela tem um comportamento um pouco diferente, tá? Esse comportamento é chamado de dilatação anômala. Anômala, gente, é anormal, tá? Dos líquidos. Por que a água tem um comportamento diferente? Porque a água tem uma faixa de temperaturas entre 0 a 4 graus Celsius, tá? Que a água, ao invés de se contrair, ela se expande, ela se dilata. Tá? Essa é uma explicação boa. Por que a gente não pode colocar garrafa com água no refrigerador? Por que você coloca aquela garrafa de refrigerante dentro da geladeira? Por que ela explode? Tá?
Porque é o seguinte, porque quando você coloca a água em temperaturas muito baixas, normalmente entre 0 a 4 graus Celsius, a água, ao invés de se contrair, ela se expande. A expansão da água. Então, nessa faixa de temperatura, existe a expansão ou a dilatação da água. Nessa faixa de 0 a 4 graus Celsius. Tá? Devido à expansão da água, se ela se encontra dentro de um recipiente, no caso uma garrafa, por exemplo, a água que está dentro do recipiente, da garrafa, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma garrafa, tá? A água começa a forçar as paredes do recipiente que contém a água. Então, como ela começa a forçar, chega uma hora que a garrafa ela explode. Beleza? Agora vem a pergunta, por que isso ocorre com a água? Tá? A água é um exemplo, tá? O exemplo mais comum de dilatação, é o mais conhecido e o mais comum de dilatação anômala, tá? Por quê, gente? Na verdade, por dois motivos, tá? Motivo número 1. A água, vocês há de convir comigo que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio por 1 de oxigênio, tá? E existe um ângulo entre as ligações existentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Esse ângulo, se não me engano, é de 104 graus e meio. Se não me engano, é esse ângulo. Beleza? Quando a gente resfria a água, eu falei com vocês lá no começo, lá quando a gente começou a falar de temperatura, que quando a substância está no estado sólido, ela tem um arranjo mais organizado. Tá? Então, quando você resfria a água nessa faixa de temperatura de 0 a 4 graus Celsius, as moléculas de água que tinham ligações a 104 graus e meio, elas passam a ter entre as ligações um ângulo de 180 graus. Então, ou seja, a molécula de hidrogênio ela se alinha com a molécula, não, desculpa. O átomo de oxigênio ele passa a ficar alinhado com os átomos de hidrogênio. E isso, como o comprimento da ligação não muda, acaba aumentando, acaba ocupando mais espaço as moléculas de água. Então, então essa faixa de 0 a 4 graus Celsius, as moléculas de água passam a ocupar mais espaço. Tá? Então, quando ocupa mais espaço, acaba se expandindo. Beleza? Segunda explicação. Quando você aquece a água entre 0 e 4 graus Celsius, tá? Além das ligações entre os átomos de hidrogênio e oxigênio da água, você tem também as ligações intermoleculares entre as moléculas de água. Né? Então você tem as moléculas de água e você tem as ligações interatômicas, que são chamadas de pontes de hidrogênio. Tá? Depois em química o pessoal vai explicar melhor como funcionam essas pontes de hidrogênio. Tá? Normalmente é mais comum encontrar em substâncias onde você tem substância formada por átomos de hidrogênio, tá? Cloro, flúor e oxigênio. Tá? Então, as moléculas, por exemplo, do ácido fluorídrico, do ácido clorídrico e da água, entre as moléculas existem essas pontes de hidrogênio. Tá? Quando você aumenta a temperatura até mais ou menos 4 graus Celsius, essas pontes de hidrogênio elas acabam se rompendo. Então essas ligações intermoleculares acabam se rompendo. Em consequência, as moléculas de água elas ficam mais próximas. Então acaba havendo a contração da água. Ó, pode ver que eles ficam mais próximos. Então acaba encolhendo. Quando passa da temperatura de 4 graus, elas passam a se agitar cada vez mais, ocupando mais espaço. Aí de 4 graus para frente, obedece à lei normal da dilatação dos líquidos. Beleza, gente? Então essa foi a aula de hoje, tá? Foi uma aula mais rápida. Beleza? É só lembrar que os líquidos, em geral, tá? Eles têm esse comportamento, né? Quanto maior a temperatura, maior o volume. E que os líquidos, eles obedecem à dilatação volumétrica, tá? Assim, a gente pode equiparar a dilatação volumétrica dos sólidos, tá?
Só que a gente não pode esquecer que quando a gente aquece um líquido contido no recipiente, além do líquido, o recipiente contém também se dilata. Só que a dilatação do recipiente a gente não enxerga. A gente enxerga apenas a dilatação do líquido que se expande e sai do recipiente que contém. Beleza, gente? Então é isso aí. Tem alguns exercícios que eu sugiro que vocês façam, tá? Exercícios do 1 ao 5, da página 29 do volume 6, seção de atividades. Beleza? Então eu agradeço a atenção de todos. Se cuidem e a gente se encontra na nossa aula relativa aos exercícios, né, dessa parte aí de dilatação térmica dos líquidos. E com isso a gente encerra o capítulo 11 do volume 6. Beleza? Um abraço a todos, se cuidem e bye. Até a próxima.